piso feito, só a base da forração. Vou mostrar aqui os materiais usados, como que foi fixado, a forma correta, né? Lógico. E um dos meus testes com o material de fundo da chapa. Então eu tenho aqui já há 8 dias mergulhado na água. Um pedaço de compensado naval de virola. Esse aqui eu usei a cor branca, tá? 8 dias mergulhado na água com 2 demãos de tinta. Batido de pedra, tá? Na cor branca. Então 8 dias. Eu fiz um bloquinho pequeno assim porque aí ficaria mais fácil para deformar, né? Pela distância de uma borda para outra. Talvez ele abriria com mais facilidade, coisa do tipo. Mas está aqui perfeito. Estou agora tirando da água depois de 8 dias. Esse aqui é outra marca que eu vou estar mostrando ali, mas também 2 demãos, mesmo prazo, tá mergulhado aqui na água, mesmo material, tirado da mesma chapa. Então a resistência dos dois, das duas marcas, são a mesma, tá? A mesma, simplesmente maravilhoso. A diferença aqui de um para o outro é preço, tá, pessoal? O valor de 1/4 do Max Lube e da outra marca aqui chega a ser de R$5. Então para quem vai usar bastante, vale a pena. E a resistência é a mesma. Nesse outro pedaço aqui, o que eu fiz? De um lado eu usei Hammerite, tá? Excelente, excelente. Na verdade usei dos dois lados. Passei sobre a face, foram 2 demãos de tinta, tá? Também não deformou, ficou perfeito, lacrou perfeitamente bem a borda. E do outro lado eu passei a primeira demão e corri uma lixazinha fina, acho que ficha 200 se eu não me engano, e dei a uma outra mão e ficou assim, ó, liso e perfeito, tá? Também há 8 dias aqui mergulhado na água. Então são essas 3 peças, né? Aqui, para quem precisa de um acabamento liso, que vai pintar, se você vai fazer uma pintura no seu motorhome, ou vai fazer uma mesa, ou qualquer um outro tipo de trabalho, pode aplicar essa tinta aqui, Hammerite, dá uma mão, lixa, e dá outra mão, e se quiser lixa com a lixa mais fina, uma 1200, 1400, dá mais uma mão com a pistola, e você vai ter uma peça aí impecável. Impecável e resistente para durar aí uns 20 anos no mínimo. O material que eu usei é esse aqui, é o Hammerite, famoso Hammerite, que eu já uso há uns 30 anos, tá? Custa meio caro, mas vale a pena. Você pode aplicar essa tinta aqui em diversos tipos de material, direto na ferrugem, chassi, a parte que você fizer solda. Use esse material, tá? É o melhor material que existe no mercado, anti-ferrugem, acabamento e é brilhante. E tem diversas cores. Esse aqui é o Max Ruber, que é aquele preto lá que eu fiz o teste. Aqui na minha região custa em média R$17, tá? É excelente. E esse aqui é tintas Masa, é da Masa Max, batida de pedra, cor branca, com opção minha, tem o preto, tá? Esse aqui custa em média R$12, funciona do mesmo jeito. Então eu peguei os dois para fazer teste e no final usei todos desse daqui. A fixação aqui das chapas no piso, tem que lembrar de um detalhe da face e do verso da chapa, que tem que estar atento a isso. A parte que você vai utilizar para dar acabamento ficar para cima ou para fora, né? Ele tem os dois lados, a chapa tem os dois lados. No caso aqui, ó, fundo, frente, é mais liso, o fundo mais áspero. Eu apliquei em toda a parte do fundo e fiz a fixação, tá com parafuso autobrocante. Aqui já tá com cola PU nos cantos, tá?
a quantidade de parafuso aqui, pessoal, se faz necessária, tá? Eu vi aí algumas imagens, uns vídeos em que o pessoal coloca a chapa e coloca parafuso só nas laterais. Não faça isso, não cometa esse erro, porque o que acontece? A chapa, ela vai abaloar no meio. Se ela tiver uma boa estrutura embaixo, ela vai subir. Se ela não tiver, ela vai descer. Então, ponha parafuso, parafuso é baratinho, parafuso à vontade, para ficar bem fixo. Um detalhe importante: quando pintar a chapa, eu dei só 2 demãos de batida de pedra e esperei secar. Na hora que você for colocar sobre a estrutura, se já estiver com chapa todo o fundo do carro, você pega, dá uma boa demão de batida de pedra, tá? E de imediato já coloca a chapa. Por que isso? Vai funcionar como uma cola. Além de isolar, vai funcionar como uma cola, tá? A chapa vai grudar, que é uma beleza. Então você coloca lá, aí você vem fazendo a fixação. A camada grossa. Na primeira camada, é interessante colocar com um pouquinho de água. Uns 10% de água. Você vai fazer a aplicação aqui, veja, observe o veio da madeira. No caso aqui tá para esse lado, ó. Aí você vem aqui, faz se for necessário correr uma lixa, você corre. Se não, a primeira demão você no sentido do veio da chapa, que no caso é esse lado aqui dessa chapa, ó. Você vem pintando assim. Coloca mais ou menos 10% de água, mexe bem, tá? Mexe bem. Por que esses 10%? Que é para ela penetrar melhor no veio. Na segunda demão, você já não usa 10% de água. Você passa ele puro, só que no sentido contrário. Então você vai cruzar. Primeiro você faz assim, acompanhando o veio. E na segunda demão, você faz no sentido oposto, que é cruzando a demão de tinta. Eu dei 2 demãos só e ficou simplesmente perfeito. Na face, aqui na borda, corri a lixa, né? Corri a lixa aqui e passei também puro 2 demãos, que é aqueles pedaços que tá dentro da água. Ficou perfeito, tá? Não precisa mais que 2 demãos de tinta, a não ser que vai ficar exposto para a pista, né? Para o fundo, se for aberto, totalmente aberto, aí fica a critério de cada um, dá 3 ou 4 demãos. Eu dei só 2 demãos e ficou perfeito, tá perfeito, sem barulho, sem ruído, tá? Acompanhando aqui, outro detalhe, nunca esquecer de deixar pelo menos meio centímetro, tá? De 3 a 6 milímetros aqui, ó, de uma chapa para outra. Por que que isso se faz necessário e que seja feito? Por conta da dilatação do material. O tempo frio, a madeira responde de uma forma, tempo quente responde de outra. Se não houver isso daqui, vai ter problema, tá? Vai ter problema no material, nas chapas, o piso você vai aplicar, você vai ter problema. Uma outra coisa que é importante, você vai colocar uma chapa dessa, uma chapa inteira, um pedaço grande, nunca comece a parafusar da borda, nunca, jamais faça isso. Você começa pelo centro, essa parafusar do centro para a borda, tá? Para as laterais. Por quê? A chapa nunca vem 100% reta, ela sempre vem meia abaloada. Então você começa a prender no centro. Quando você vier chegando para a borda, ela já vai estar toda alinhada, vai ficar perfeito, vai casar perfeito no local. Se parafusar primeiro nas bordas, quando você parafusar o centro dela, ela vai forçar as bordas. De imediato não vai aparentar nenhum tipo de problema, mas vai começar a ficar rangendo depois.
e vai forçar os parafusos nas bordas. Logo, o espaço que você deixar entre uma chapa e outra, ele vai desaparecer com o tempo e vai precisar de manutenção e muita em toda a sua estrutura do piso. É interessante que se faça dessa forma. E observar sempre os detalhes da chapa, tá? Sempre no mesmo sentido. Por que isso? Porque na hora que você aplicar o piso também tem um sentido correto de se fazer a aplicação. Então, se a chapa do fundo tiver inverso, não vai funcionar, vai ter problema. Aqui, ó, o veio tá para o mesmo sentido das duas chapas. O piso também tem esses macetes, esse segredo. São pequenas regras que, se seguir da risca, terá um trabalho e um acabamento perfeito. O acabamento, a qualidade, depende de como você executa o serviço. Sempre, sempre dessa forma. A cola que eu usei aqui eu vou estar mostrando. Tem uma cola PU que é baratinha, em torno de R$20, que é essa aqui, ó, PU Construção. Ela é excelente, tá? Para esse tipo de serviço, muito boa. Agora, para ferro, chapa, vidro, janelas, aí eu sugiro que no mínimo use essa daqui, ó. Excelente, excelente, muito boa, muito resistente, não seca muito rápido, dá tempo você trabalhar o material que você está fazendo a colagem, tá? Se precisar puxar, colocar de volta. É uma excelente cola aí e custa em média de R$35 e é homologada por todas as seguradoras de carro, né? Que é usado aí para vidro automotivo. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado aí. Muito obrigado aí pela paciência. Dê seu like, ajude o canal a crescer, compartilhe esse vídeo, divulgue, para que a gente possa estar fazendo cada vez mais. Tá? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. E meu forte abraço. Até o próximo vídeo.